Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim anunciar pra vocês que eu vou iniciar uma série de verdade aqui no canal, porque eu acredito que muita gente se pergunta por que o Brasil tá essa merda. Então eu quero ajudar as pessoas a pensar mais a respeito disso. Essa decisão surgiu, na verdade, essa madrugada, quando eu tava conversando com o Saulo, meu namorado, sobre política. Na verdade, surgiu o assunto a respeito do Enem, na verdade. Mas eu não vou entrar nesse mérito do Enem ainda não. Então nós chegamos à conclusão de que o país não vai mudar nunca se a gente não conseguir sangue novo para nossa política. Infelizmente, o que acontece com a nossa política é que a maioria das pessoas, os entusiastas, os novos entusiastas, que tentam se juntar à política, de duas uma. Eu vou ser bem generalista, sim, eu sei que existem exceções, mas no geral, de duas uma. Ou os velhos vampiros poluem a mente desses novos entusiastas e transformam esses novos entusiastas em vampiros novos, né, que vão ser exatamente iguais aos nossos velhos políticos que fazem toda aquela roubalheira, aquela treta em Brasília e em todos os outros cantos do país. Ou então as pessoas perdem completamente a esperança na política brasileira e abandonam a causa. Pois bem, eu sou uma pessoa burra. Eu sou muito burra. Porque eu não vejo por que abandonar a causa. Eu sou uma pessoa cheia de esperança. E a maioria das pessoas de hoje em dia que tem esperança em algo que elas acreditam que não tem uma evolução, é uma pessoa burra. As pessoas falam, isso é burrice, fica insistindo nessa causa, é burrice. Mas bem, a maioria das pessoas diz, eu já ouvi isso muitas vezes, que política, religião e futebol não se discute. É por isso que o mundo é essa desgraça, porque não se discutem as duas coisas mais importantes que era para ser discutida, que é a religião e a política. Futebol não deve ser discutido mesmo, porque não tem por que discutir futebol. Futebol é besteira, é hobby, e hobby, gosto, não se discute. Por que não se deve discutir política? Política é para ser discutida. Política a essência da política é a discussão, porque a política surgiu, na verdade, na Grécia, e ela era intimamente relacionada à filosofia, e filosofia é discutir. Se você não discute filosofia, você não faz filosofia. Pelo menos é o que eu acredito, porque eu já estudei de filosofia, eu estudei muito, porque eu passei, muito tempo estudando filosofia para poder entender algumas coisas que acontecem na minha vida, porque eu sou doida, problemática, whatever que vocês quiserem dizer, ou que meus pais digam, ou não interessa. Mas enfim, como eu já falei sobre os vampiros velhos corrompendo as pessoas novas, transformando em vampiros novos, eu fico imaginando o que aconteceria se as pessoas, né, os jovens, se entusiasmassem com o assunto, com a causa política brasileira e queressem entrar nisso, com ideais. Porque eu acho injusto a gente ficar jogando só a culpa nos políticos e não fazer nada, sentar em cima do rabo pra falar do rabo alheio. Eu acho isso extremamente ridículo. Eu acho que a gente tinha que realmente fazer alguma coisa pelo país. Houve aquelas manifestações lindas no início do ano, realmente foi muito bonito. Mas mudou alguma coisa? O metrô de Belo Horizonte continua tendo só uns 6 vagões. Eu acho que deveria ter mais. A gente ainda não tem outra linha que leva do centro à faculdade, que eu acho que também é extremamente importante. A tarifa ainda tá cara. Tem várias outras questões políticas nacionais que deveriam ser discutidas ainda. E eu não vejo mais ninguém falando sobre isso. Existem grupinhos aqui, falando uma ou outra causa, mas eu não vejo mais ninguém pautando motivos para manifestações. E manifestação é uma forma de você pedir atenção das autoridades. Até porque com o conceito de repúblicas, que vem da palavra, a expressão latim res publica, que significa coisa pública, né, coisa do povo, até pela própria definição de república, a gente devia realmente gritar e fazer a nossa parte. Mas, infelizmente, as pessoas não estão interessadas em política, até porque isso faz parte do plano dos nossos políticos, que nós não nos interessamos por política. Mas isso já está todo mundo careca de saber, e eu vou entrar nesse assunto posteriormente. A minha vida com relação à política, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Minha vida envolvendo política era mais ou menos assim. Eu, desde pequena, falava, eu não gosto de política, eu não gosto de política, eu não gosto. Mas eu vivia discutindo política econômica e social com a minha mãe. Então, quando eu completei mais ou menos uns 15 anos, eu falei pra minha mãe, não gosto de política, ela, você gosta.
Você gosta muito de política. Você não gosta de politicagem e de político. Mas você gosta de política. Então eu falei, mas tá viajando, eu não gosto de política. Política é horrível. Cheio dessas tretas que a gente não consegue nem entender direito, essas palavras eloquentes. Mas eu gosto. Depois de um tempo, que houve as primeiras manifestações em Ouro Preto, antes da greve das federais, quando eu tava lá ano retrasado ou ano passado, não me recordo muito bem quando foi, porque eu sou péssima com datas, né, com cronologia. Mas naquele momento eu pensei, cara, a política precisa. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser discutida e ela precisa ser posta em prática. E o que eu acredito que seja realmente necessário para nós é pensar, agir política. É pesquisar política, estudar política. Porque quando todo mundo fala, vou mexer com política, aí entra no mundo político sem fazer a menor ideia do que é política, da história da política do país e etc, etc, né, que seriam tipo aprender com os erros do passado, com os erros de todo mundo, aliás, não só com os erros brasileiros, porque nós temos só 500 e poucos anos de existência, né, como civilização. Então a gente tem que aprender com a Europa, com a África, com a Ásia. A gente tem que aprender com todo mundo a política, porque um errinho que aconteceu ali na Europa pode vir alguma coisa semelhante hoje para nós. E a gente tem que saber o que fazer. Pegar aquele método que eles usaram antigamente, funcionou lá, então talvez funcione aqui, porque o Brasil tem muita influência europeia, bastante mesmo. Mas funcionou lá? Não, então provavelmente não vai funcionar aqui. Porque, querendo ou não, os europeus estão um passinho à frente de nós, porque eles já existem há muito tempo, eles já mexem com isso há mais tempo. Então, se as pessoas não entenderem o que está acontecendo ali, se for para manifestação só para coxinhagem, para aparecer, falar que mexe com política, mas está ali só para engordar linguiça, isso é massa de manobra. Massa de manobra, gente ignorante que vai entrar na política para ser vampiro novo. Eles vão ser completamente engambelados pelos vampiros velhos, vão tomar completamente a ideologia daqueles partidos e vão ser a mesma merda que está hoje. Então a gente tem que pensar. É usando o cérebro da gente e as experiências que a gente vai conseguir um país melhor. Vai demorar? Vai demorar muito tempo para formar novos políticos e para que esses políticos ganhem espaço bastante para poder fazer alguma coisa por nós. Mas é como eu já falei para os meus amigos e até para o Saulo ontem. Eu não quero que os meus filhos vivam nesse país de merda. E eu não quero que eles sejam meninos de merda. Então eu quero fazer alguma coisa por todo mundo. Porque eu acredito que não sou só eu que penso assim. Que eu quero um país melhor pro meu filho. E eu quero um filho melhor pro meu país. E uma coisa que eu queria entrar em relação a isso é uma coisa que eu até estava discutindo hoje mais cedo com os meus amigos aqui no Facebook. Político não é autoridade. Ele é um servidor público. A gente não tem que bajular político, tratar eles como se eles fossem especiais e mais importantes do que nós. Muito pelo contrário. Político é um servidor público. Ele trabalha pra gente. Somos nós quem pagamos esses caras. E a gente tem que cobrar deles as coisas. Se eles continuarem achando que eles são essas autoridades, eles vão continuar deitando e rolando em cima do povo. E usando palavras bonitinhas e abusando da ignorância das pessoas. Eu acho extremamente errado. Tipo, o prefeito tem que ser o primeiro a entrar na Câmara e o último a sair, porque é a obrigação dele. Ele é um servidor público, ele tem que fazer o serviço dele direito, ele depende daquele serviço. Ou ele não vai ser eleito de novo se ele quiser manter o cargo, claro. E tipo, esse negócio de auxílio terno, auxílio alimentação, não, cara, você já ganha um salário muito bom. É muito mais do que qualquer outro pai de família de classe média baixa ou média consegue receber. Você recebe muito mais. Então eu acho que os políticos eles não têm que ser tratados com zelo e muita bajulação. Eles são servidores públicos. A gente tem que botar o dedo na cara dele e falar, eu quero ver resultado, eu votei em você, eu quero resultados agora. Você vai trabalhar pra mim agora. Somos nós que estamos te pagando. Então, agora voltando ao que eu falei no início, que eu vou fazer uma série. Essa série vai chamar Loba de Gravata. Eu vou abordar esse assunto político. Eu vou aprofundar no assunto política. Na verdade, eu vou falar sobre ela no todo já para depois focar na política do Brasil. Eu falo sobre a história da política, várias
divisões da política, tipos de política, assim, entre aspas, tipos de governo. E eu, como eu já falei várias vezes, mas eu não tenho que repetir para que não haja problemas, eu não sou especialista em nada, então eu tenho que fazer pesquisa antes, eu tenho que conversar com pessoas que entendem do assunto, eu tenho que ler textos, eu tenho que ver vídeos, eu tenho que pensar, eu tenho que anotar na minha agendinha o que eu vou falar, eu tenho que olhar no meu Aurélio o significado de palavras para trazer para vocês algo concreto, uma opinião bem feita, para que vocês possam não acreditar em mim e fazer o que eu estou dizendo para vocês fazerem, porque eu não quero que vocês façam o que eu estou dizendo, eu quero que vocês pensem por si próprios. Eu vou dar uma fagulha para vocês pensarem, para vocês tentarem entender o que está acontecendo ao redor de vocês. Eu não quero que vocês se ceguem diante das outras opiniões e dos outros aspectos da política, da religião e da sociedade, porque a Wolf disse que é assim, então tem que ser. Eu não quero isso. Eu quero discussão. Eu quero que as pessoas sentem e discutam civilizadamente sobre o assunto. Porque política se discute sim. Porque senão a gente não vai pra frente. Se a gente não discutir política, se a gente não conversar sobre isso, discutir novas ideias, discutir novos projetos, a gente não vai a lugar nenhum. O país está desse jeito porque menos de metade da população se interessa pelo assunto ou realmente faz alguma coisa pelo assunto. Tem esses militantes que ficam aí levantando bandeiras, mas eu aposto que muitos deles não fazem a menor ideia da história do partido deles. Essa causa que eles abraçam tão fervorosamente. Então, pessoal, eu não vou deixar um cronograma o roteiro da série Loba de Gravata ainda, porque, como eu falei, eu tenho que pesquisar um pouco antes, dividir, provavelmente eu vou começar contando a história da política. Eu vou começar ali na Grécia, em Roma mais ou menos, e eu vou também trazer pra vocês materiais complementares, né? Tipo textos para vocês, se vocês quiserem ler, é claro, todos os downloads livres, tipo do domínio público, porque nós não queremos ter problemas com pessoas nos acusando por pirataria. Eu ainda acredito que por uso próprio na pirataria. Só seria pirataria se a gente estivesse vendendo esses livros, essas músicas e filmes. Como nós não estamos, eu não acredito que seja pirataria. Nós só estamos atrás do conhecimento. A internet nos proporciona isso. E tentar censurar isso é uma besteira que as pessoas tentam fazer. Porque você tira um site do ar hoje e vai aparecer mais 5 com aquele mesmo conteúdo. É impossível censurar a internet. Mas esse também é um assunto para outra ocasião. Como eu ia dizendo, eu não vou trazer o cronograma porque eu preciso fazer as minhas pesquisas. Eu vou trazer material complementar para vocês, vou deixar linkado, tudo direitinho. E talvez eu até traga algumas outras pessoas pra gente fazer uma entrevista, podcast, não sei. Mas eu quero entrar bem nesse assunto, porque eu realmente quero que as pessoas se interessem mais por política. Não fiquem aquela coisa de, política é chato. Não, política não é chato, política é bom, cara. Política é interessante. Política, quando discutida da forma correta, civilizadamente, com exposição de ideias, argumentos, política é a salvação para a nossa sociedade de hoje em dia. Não só para a sociedade brasileira, mas para a sociedade mundial. A África é aquele caos porque os europeus não se preocuparam com a política tribal que a África tinha antes deles dividirem como se ela fosse uma torta de maçã. Mas, como eu já falei, esse é assunto para outra ocasião. Então, pessoal, o que eu queria deixar especificado era isso. Se vocês concordam com a minha iniciativa, se vocês concordam com esse vídeo, não deixem de clicar no joinha se vocês gostaram, de se inscrever no canal, de favoritar se vocês acharem que merece a causa. Eu vou pedir para que vocês também, às vezes, frequentem a minha página no Facebook, né, que é a página da Wolf, né, www.facebook.com/página da Wolf, que eu também vou colocar bastante coisa lá sobre esses assuntos, além de discutir religião de vez em quando e crenças espirituais, porque eu acredito que religião e crenças espirituais são completamente diferentes. E é isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Se vocês curtirem e quiserem espalhar a palavra, clique em gostei e inscreve no canal. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo, que vai ser, já entrando no assunto, o próximo vídeo do Loba de Gravata, que vai ser a história da política. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.